Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, depois aí de quase 3 semanas sem colocar um vídeo, tá? Porque os vídeos, eles são impulsionados mais por acontecimentos e para fazer a manutenção da sua fé, não é isso? E apesar de ter acontecido várias coisas, eu temo os meus vídeos não ficar repetitivos e cair num lugar comum, entendeu, meus amados irmãos? Porque a palavra de Deus permanece a mesma, tá? E ela própria diz que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, porque ela não foi produzida por mente humana, vamos dizer assim, mas por homens inspirados por Deus. Uma vez um espírita, que eu já fui espírita também, né, chegou para mim e falou que não lê a Bíblia, não crê em Deus, porque ela foi escrita pelo homem. Mas ele é um kardecista. Aí eu falei para ele assim, o Allan Kardec é um extraterrestre? Até fiz uma piada, né? Então, é uma desculpa que as pessoas usam, né? Outros falam, ai, a Bíblia foi adulterada, não sei. Não tem lógica, irmão. O que eu ensino nos meus vídeos é a lógica. Por exemplo, quando a pessoa vem falar que não lê a Bíblia porque ela foi adulterada, vamos pensar aqui, né? Ela foi escrita num espaço de 1.700 anos, se eu não me engano, por mais de 40 autores diferentes, né? Durante todo esse período, e reuniu 66 livros, fora os canônicos, né? Os que ficaram de fora, os apócrifos, a gente chama, para chegar no, assim, né? No que começou essa doutrina agora, nos anos 2000 para cá, para chegar agora os supostos falsificadores vencerem Deus, não tem lógica. O próprio Jesus, ele fala, né? Passarás os céus e a terra, ele repete isso em Apocalipse, mas as minhas palavras não passarão. Então, como é que ele ia deixar a palavra dele ser adulterada assim? Para esses eu falo, a Bíblia, do jeito que você acha que está adulterada, examine e põe em prática na sua vida. Se a sua vida não mudar para melhor, eu rasgo a minha. Mas ninguém quer fazer esse desafio. Sabe por quê, meus amados irmãos? As pessoas, elas preferem ficar agarradas em dogmas e desculpas, entendeu? Assim como pessoas se agarram à religião. Tem religiões que a pessoa vai uma vez por ano na igreja do santo lá, e nesse próprio dia é cerveja, é feijoada, é tudo. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Uma pessoa tem uma religião, ela pode ter vício, ela pode trair, entendeu? Pode ir para o lugar onde quiser, fazer o que quiser com a esposa. Então, ele usa a religião como um escape, entendeu? Mas, na verdade, o que ele sente mesmo quando deita a cabeça no travesseiro é um imenso vazio e falta de bênção. Então, por que eu faço esses vídeos? Porque eu sou abençoado, eu não posso oferecer uma coisa para vocês que eu não tenha, entendeu? Então, como esse é o último, hoje é dia 30 de dezembro de 2025, esse será o último vídeo do ano, ele vai ultrapassar os 33 minutos tradicionais, e ainda mais porque é a temática que o Ardor pediu para falar para vocês. Porque nada melhor do que você começar o ano, no caso de 2026, que é um ano importantíssimo, é um ano chave, não só para o Brasil, mas para a humanidade, do que explicar o princípio. A palavra de Deus diz que o Paulo ele fala que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão. Deus ele fala que ele anuncia o fim desde o princípio. Então, durante esses 3 capítulos que vai do começo da Bíblia, do Velho Testamento, até a expulsão de Adão e Eva do paraíso, né, do Éden, Deus ele aproveita para discorrer várias coisas aqui, vários saltos profundos, tá? Quando você começa a ler isso, a Bíblia do começo, você vai entender de uma forma. Quando você começa a amadurecer na fé e tornar a ler, você vai entendê-la de outra forma. Toda vez que você lê a Bíblia, eu sempre expliquei isso aqui, é como uma parede, né? Vamos supor que essa parede tivesse tijolo de ouro, mas você não sabia.
Então ela tem várias camadas, ela tem a camada do embolso e várias mãos de tinta. Isso aí eu costumo comparar com a leitura da Bíblia. Quando você lê a Bíblia pela primeira vez, você desbasta a primeira camada de tinta. Quando você lê a segunda vez, a segunda e por aí vai, até você chegar no tijolo. Porque em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 2, ele está dizendo que a honra dos príncipes é você cavucar, é você procurar, é você insistir no conhecimento até você achar o tesouro, entendeu, meus amados irmãos? Que é a palavra de Deus. Então ele deixou um compilado muito interessante chamado Bíblia, que se você examinar com fé, a fé é fundamental, porque tem muitos ateus que não têm fé, tem muita gente que lê Bíblia apenas como um livro de história, né? E o Senhor, Ele quer que você crê na sua palavra. Aqui é para quem crê na palavra dEle, tá? Então, meus amados irmãos, a gente está vivendo tempos iminentes de cumprimento de profecias importantes. Mudança de paradigma mundial. Mudança de uma ordem social que dificilmente ocorre na história. Quando a Bíblia fala de grande tribulação, Jesus fala isso em Mateus 24, ele diz que haverá uma grande tribulação como nunca houve antes e nunca haverá. Então, quem estuda profecias, né, escatologia, sabe que a gente está num alinhamento de jubileus, essas coisas, que está apontando para uma mudança inédita na história. A gente está vendo surgir no cenário geopolítico e político mundial mentes que dificilmente se manifestam na história. Então, meus amados irmãos, a palavra também diz que vários profetas queriam viver esse momento. E o que acontece com a maioria das pessoas? Estão dormindo, estão em dogmas. Antes de começar a leitura, eu queria fazer algumas considerações. O meu filho me mandou ontem um link que ele estava vendo, e eu compartilhei isso com alguns amigos e postei no meu Facebook. Um vídeo de 15 minutos explicando quem era o Rockefeller, que ele era o dono lá de petróleo e gás da humanidade, foi um homem muito rico e influenciou o mundo, influencia até hoje, mesmo ele tendo morrido em 1935 ou 33, ou seja, mais de 80 anos, esse homem influencia a humanidade através de monopólio e caridade. E o que ele fazia? Ele foi o primeiro a fazer dumping. O que é um dumping? Vamos supor assim, eu tenho um comércio, você tem o outro, que vende os mesmos produtos. Vamos botar assim, nós dois, eu e você temos uma padaria, um do lado do outro, né? Aí eu quero fazer o dumping em você. Então você vende o teu pão lá a 60 centavos. Eu vou vender o mesmo pão a 10. Eu vou ficar no prejuízo, mas eu vou te quebrar. E quando te quebrar, quando os fregueses sair da sua padaria para a minha, eu vou lá e compro a sua preço de banana e boto o pão a 80 centavos, porque não vai ter concorrência. O nome disso é dumping. E o Rockefeller fazia isso com maestria. E ele, por que ele ficava... Porque ele fez muita fortuna. Então ele investia também em caridade. Por que caridade? Porque as pessoas, elas veem a pessoa doando dinheiro, ajudando isso aqui, aí fala se essa pessoa é uma pessoa boa. Mas a malignidade está por trás. Então esse homem era muito engenhoso, ele tinha a mente de Satanás. E a última investida dele foi o quê? Eles estavam observando que isso eu estou falando de pouco mais de um século atrás, tá? As universidades, as escolas, ela ensinava também a fitoterapia. O que é isso? É a cura através das plantas. Eu estava lendo um artigo muito interessante que a Bayer, a fabricante, a gigante alemã farmacêutica, ela tinha barracas, né, acampamentos na Amazônia, então elas ficavam observando, isso aí durante 20 anos. Ela ficava observando assim, os índios quando passavam mal, eles iam lá para dentro da mata, que dizem que a Amazônia tem cura para todas as doenças, tá? Que a cura está nas plantas, e a Bíblia fala isso. E ele com determinado sintoma ia lá, pegava determinada planta.
os técnicos do laboratório da Pfizer pegavam aquela planta, descobriam o princípio ativo daquela planta, sintetizava, transformava em remédio sintético, né? E patenteava, não dava nada para os índios. Foi assim que ela ficou bilionária. Então, a universidade, a educação em si, a sabedoria popular, ela ensinava a fitoterapia. E ela foi banalizada através do Rockefeller, através da imprensa, que ele comprava aquilo ali como se fosse charlatanismo. Eu me lembro que a minha mãe, quando a gente ficava resfriado, a minha mãe falava assim, a gente ia dormir lá para as 10 horas da noite, 9h30, 10 horas da noite. Quando a gente ficava resfriado, o que a minha mãe fazia? Ela fazia um chá com folha de laranjeira, limão e mel. Quando não tinha mel, era açúcar. Era assim, morno para quente. Ela falava assim, ó, deita e pega a coberta. Podia estar o calor que for, você tinha que se cobrir. Você tinha que beber aquele chá de uma talagada só e se cobrir com a coberta. Meus amados irmãos, o resfriado, a gripe, qualquer coisa, saía tudo no suor. No outro dia você estava de pé, bonzinho, sem resfriado, nada. Isso é cura fitoterápica. Então ele, por dominar também a indústria farmacêutica, esse Rockefeller, esse cara era um demônio, irmão. Ele começou a banalizar isso. Isso me lembra muito quando teve tratamento alternativo dessa fraudemia que teve aí, um monte de vídeo de médicos falando para você usar anticoagulante, cloroquina, os outros lá que eu até tomei quando peguei esse troço e me curei, que são remédios com patente já quebrada, ou seja, bem mais barato e que tinham um efeito muito melhor do que pseudos vacina feita às pressas. Porque, para quem não sabe, isso está sendo descoberto, tem um relatório dos Estados Unidos, isso vai vir à tona de uma maneira mais popular, meus amados irmãos, que é o contrário, tá? A fraudemia de Covid-19, ela foi implementada para vir a vacina que é a mais perigosa, além de encher o bolso. A Pfizer, por exemplo, triplicou os ganhos delas. Isso são dados, são números. E os efeitos colaterais são terríveis. E tem muito mais coisas que não chegaram à tona ainda que está na fórmula dessa vacina. Mas por que todo mundo tomou? Porque todo mundo segue uma televisão, meus amados irmãos. Todo mundo segue o que está na praga da televisão. Você sabia que pela lei, se você tiver alguma dívida, algum processo judicial que você perca, aí vai dar resto de bens, aí eles vêm pegar teu carro, né? O segundo imóvel que você tem. Você sabe, eles vão pegando os objetos todinho ali, conforme determinação judicial. Você sabe quais são os dois... Essa lei é de 1990. Você sabe quais são os dois aparelhos que eles não podem tirar da sua casa? Uma é a máquina de lavar roupa e a outra é a televisão. Porque a televisão todo mundo tem. Tem gente que tem 3, 4 em casa, mas pelo menos a maioria dos brasileiros tem uma. Então, é um veículo de comunicação que atinge todas as pessoas. Então, se aquela fonte for manipulada por uma mente maligna, então todas as pessoas vão seguir. Então, segundo Ezequiel 9, o ato de você se separar do sistema, você se separar o ato de você se santificar, o conceito de santificação é você se separar do sistema, se separar do mundo, não acreditar na televisão e nos costumes podres e antibíblicos que ela impõe. Meus amados irmãos, eu não estou falando para você quebrar a sua televisão e nem deixar de assistir. Tem gente que morre de medo aí fala que é maligno, negócio de filme de terror. Eu também não gosto muito, não. Quando eu paro para ver filme, eu gosto mais de suspense psicológico, essas coisas de mente. Mas tem muitos filmes de terror que eu vejo hoje para rir. É demônio entrando em boneca, é demônio entrando em igreja, matando todo mundo. E aquilo dá medo nas pessoas. Meus amados irmãos, as pessoas estão atribuindo um poder, tamanho para um diabo. Ele tem poder, tá? Ele é uma mente superior. Ele, sem Cristo, você não tem nenhuma chance contra ele.
Mas eu não dou poder demais para ele, não. Tu tá me entendendo? Uma vez eu tive um sonho, falei isso pro meu pastor, com a própria prostituta vestida de vermelho, de Apocalipse, que estava indo atrás dele. Por quê? Porque ele estava fazendo uma grande obra, ele estava libertando, o Senhor, né? Através dele, estava libertando um grande número de pessoas. Não só na igreja local, mas como no Brasil todo, através do canal, e o mundo também. Pessoas da Holanda, da Alemanha, então ele estava fazendo uma grande obra. E isso chama a atenção do demônio. Então eu sonhei que essa prostituta vestida de vermelho xingava pra caramba no sonho. Primeiro mandava uns capangas, uns jagunços, uns demônios pra pegar ele. Só que quando chegava lá na propriedade dele, ele estava junto com os irmãos louvando. É tipo assim, tudo escuro em volta e um círculo de luz enquanto eles estavam louvando. E os demônios não conseguem chegar, porque a luz incomoda as trevas. Então eles voltavam, aí a mulher falou, eu vou pegar pessoalmente. E pegou, tá, irmão? E ela conseguiu pegar ele, tá? E o que acontece? Quando eu falei isso pra ele, eu até brinquei com ele, falei assim, ó, segura sua onda, que o que tá vindo aí é demônio grande. É a própria prostituta de vermelho. Aí ele virou pra mim, rindo, respondeu assim, ela é maior do que o nosso Deus? Encerrou o assunto, entendeu? Ela não é, ela pode ser a prostituta mais famosa, ela pode ser a Jezabel, ela pode ser a grande Babilônia, não é maior do que o nosso Deus. E o nosso Deus pede para falar aqui para você. Tem um monte de gente falando assim, vocês estão brigando muito por política. Meus amados irmãos, olha só. Eu sempre falei aqui que botaram um dogma na cabeça das pessoas que religião e política não se discute. Realmente não é saudável ficar discutindo. É melhor deixar para lá. Mas eu sempre prego aqui que não é que você não deva falar de política. Eu sempre prego aqui que você deve falar daquilo que você entende e que você estuda. Então, se você não entende nada de política, é melhor ficar calado. Porque quando a pessoa fala um negócio desse, é por isso que está essa bagunça aí, irmão. Aí as pessoas falam, esse Congresso é todo covarde, que ele não consegue deter os ditadores nem os corruptos. Foi você que votou nele. Por quê? Porque ele chegou aqui, jogou um papo em você, jogou R$200 na tua mão, você votou nele. Você não entende de política e faz a vida de quem entende o inferno. Você não entende de política, mas eles entendem que você não entende de política. E por isso que eles roubam e são covardes. Eles não estão nem aí. E você sofre no teu bolso. Tem propostas aí, meus amados irmãos, que se esse governo continua, que eu acho que não vai continuar, já tem projetos aí, e isso não é só de esquerda não, tá? Esses liberaizinhos que gostam de vender todo mundo aí, eles não gostam de pobre também não, irmão. Eles estavam querendo cortar 20% de todas as aposentadorias. Continua com esse papinho que os gaviões vão continuar no poder. E o ano que vem vocês vão ter uma chance mais só de votar certo. Principalmente para o Senado. Porque presidente não governa sozinho. Então você tem que entender. E até porque eu vejo muito pastor falando isso e querendo pregar escatologia, sendo que as profecias da palavra de Deus é geopolítica purinha, irmãos. Se você não entender a política e a geopolítica, você não vai entender as profecias. Então você tem que dominar os assuntos. Eu não estou falando para você ficar discutindo. Tem muita gente que vem nas minhas postagens políticas e bíblicas me ofender. E acha que eu tenho que ficar calado. Eu falo assim, irmão, se você não entende, mas eu também não vou ficar dando remédio para cadáver, irmão. Então, se você não gosta de uma postagem política, basta você passar direto. Para que você vai entrar, querer discutir? Como é que tu vai entrar numa página de engenharia e falar que o engenheiro fez uma obra toda torta se você não estudou engenharia, irmão? Passa batido, não é tua área. Mas vocês têm que aprender, pelo menos, a distinguir o que é o bem e o que é o mal. Então, parar com esses dogmas, meus amados irmãos. Pessoa que entende de novela, que se enche de novela, de programa de fofoca o dia todo, é óbvio que ela vai falar isso. É óbvio.
Mas depois elas sofrem e fica falando, é uma coisa, fica a Doroteia reclamando, reclamona, né, que eu chamo. As pessoas só sabem reclamar, não tem ação. Os meus vídeos é para você agir, é para mudar a sua vida, irmãos. O que está por vir aí também não vai depender de político, não, vai depender de Deus. Mas quando você vota certo, é um paliativo para a sua vida nessa terra. Vamos começar depois dessa longa introdução, que o Senhor quer que eu explique isso para vocês. Que nada melhor do que você... E são boas notícias, tá? Eu não sou aqui ficar pregando catástrofe, não, tá? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Gênesis, Bereshit, no princípio. Muita gente fala assim, Ricardo, fizeram uma pergunta para mim assim, Ricardo, se Deus fez Adão e Eva, como é que surgiu os outros povos? Irmão, a Bíblia não entra em contradição. Não pode Adão e Eva, aí o quê? Ele teve irmãos e irmãs, né? E como é que é? Um fez sexo com o outro, que só existiam eles. Não só existiam eles, e aqui a gente está mostrando. Mas por que a Bíblia foca no Éden? O Éden hoje fica no Iraque. Se você pegar o mapa mundo estendido, o Iraque fica no centro da Terra. Então a Bíblia, o Gênesis, ele é baseado no centro da criação, no cristão. Já existia outros povos pagãos, entendeu? Por exemplo, Caim, quando mata Abel, ele sai fora, né? Vamos dizer assim. Quem ele encontra? Nimrod. Já existia outro povo, entendeu? E aqui na Bíblia eu vou mostrar para você. E o que Deus quer falar além disso. Então, Bereshit no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pergunta lógica número 1. Faria Deus algo sem forma e vazia? Então, por que está escrito isso aqui? Porque vamos usar a substituição espiritual. A Terra, o planeta Terra aqui, é a sua vida. Então, lembre-se que a história de Satanás, de Lúcifer, o anjo caído, não está em Gênesis. Ele está em Jó e em Ezequiel. Então, ele aprontou lá antes desse evento aqui, da criação da Terra. E ele foi expulso e caiu na Terra. Por isso que deixou ela sem forma e vazia. Quando Satanás entra na sua vida, deixa a sua vida sem forma e vazia, meus amados irmãos. Primeiro ponto. E tudo bem, aconteceu, né? Isso aí, está sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Preste atenção, ele bateu na sua vida, mas a água, aleluia, é a palavra de Deus. Ela permanece, porque tu tá me entendendo? Passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então, mesmo que Satanás entra na sua vida, Deus fez a Bíblia, a palavra dele. Jesus é o verbo que se fez carne, disponível. Ele fez a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo, disponível em celulares. Então, mesmo que Satanás entra na sua vida, a água, a palavra de Deus estará sempre disponível. E o Espírito de Deus se movendo para aqueles que lê e crê, entendeu? E disse Deus, haja luz, né? Em grego, fiat lux. No Evangelho de João, Jesus ele fala assim, eu sou a luz do mundo. Então, olha, vamos acompanhar a sequência. A sua vida está sem forma e vazia porque Satanás entrou. Você tem a palavra. A palavra revela Jesus. Então, a primeira coisa que você deve fazer, chama Jesus para a sua vida. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas chamou de noite. Houve então tarde e manhã o primeiro dia, o primeiro passo. Que Deus já está te dando um conselho aqui, logo do início. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes.
Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite dos que ficaram por cima. E assim aconteceu. Presta atenção nisso aqui, que eu vou entrar numa polêmica que faz muita gente me chamar de maluco. Mas como é a Bíblia que me abençoa e não revistas de ciência, eu fico com a Bíblia. Aqui ele está dizendo que ele fez um firmamento que tem águas embaixo e em cima. Quando você vai lá para frente, quando vê a história do dilúvio de Noé, você vai ver que está escrito na Bíblia que Deus abriu as comportas do céu e caiu água. Então tem água em cima e água embaixo. E deu ao firmamento o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu, ou seja, embaixo do céu, se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus ele está aproveitando para fazer o seguinte, já que ele está falando de criação de terra, pela substituição espiritual da sua vida, ele está também mostrando que ele criou os continentes, os países, os estados, as cidades, os municípios, o bairro que você mora, entendeu? Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas que haviam se juntado, ele se chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. Tu tá me entendendo? Nunca se esqueça disso, a tua terra é sua vida, sem forma e vazia, tu chamou Jesus. Quando você chama Jesus, ele começa a dar forma na sua vida, ele começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzem semente, conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. A primeira coisa que Deus fez aqui foi plantas. Meus amados irmãos, a Bíblia toda, ela tem várias premissas. A principal delas é o amor. E a segunda é o quê? A semeadura e a colheita. A Bíblia fala como você cuidar da terra. Tem muita ligação da Bíblia com esse ato de agricultura. Por quê, meus amados irmãos? Porque o mistério do Senhor é o seguinte, você planta. Paulo ele fala assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá crescimento é Deus. Esse ato de uma sementinha virar uma grande árvore, ou um sêmen, né, como é que é o nome? Um espermatozoide com um óvulo, começar com uma coisa tão minúscula, microscópica, e culminar num ser humano completo, esse crescimento é poder de Deus. Então ele está sempre mostrando essas nuances aqui. E reproduz conforme todas as espécies. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que produzem fruto, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou que Deus, que isso era bom. Passaram a tarde e a manhã, foi o terceiro dia. Preste atenção nisso, irmão. Lá na carta de Pedro tem uma chave para você identificar várias coisas na Bíblia. Ele diz assim, mas não se engane, para Deus, um ano... 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então a gente está falando de dias aqui, a gente está falando de 1000 e 1000 anos, tá? Deus, ele deu 6000 anos para a Terra. Não vem com essa, falar que a Terra tem 1 bilhão de anos, isso é coisa de ciência não comprovada. Deus, ele deu 6000 anos para a Terra. E acredite, já teve 4000 de Adão, de Gênesis até Jesus, e 2025, tá? De Jesus até agora. O sétimo, o milênio, né? É o descanso. Entendeu, meus amados irmãos? A gente está na beira de uma, vamos dizer assim, de uma mudança profunda. Agora preste atenção nisso aqui. Passou o terceiro dia, né? Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam ele de sinais para definir as estações, dias e anos. O calendário, inclusive judaico, é baseado na lua, né? Aí o que acontece? Era para ter só 10 meses, mas aí veio o imperador Júlio César e determinou
o mês de julho. Aí veio Agostinho e determinou o mês de agosto. Porque em Daniel diz que Satanás ele veio mudar os tempos e as leis para confundir os céus. Isso seria permitido por Deus para confundir as profecias, para você não ficar preparado. Mas Deus é tão sábio que tem várias profecias na Bíblia, nitidamente, para o calendário ocidental, que a gente chama de tempo determinado, 365 dias, entendeu, meus amados irmãos? Ninguém consegue passar a perna em Deus, não. Ele permite certas coisas, mas ele já se antecipa, por ele ser uma mente onisciente. Versículo 15, que é o ponto que eu vou explicar aqui, ó. E que sejam também luzeiros no céu para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Meus amados irmãos, o que vocês entendem lendo isso aqui pela primeira vez? Que ele fez 2 grandes luzeiros. O que são esses grandes luzeiros? Não tem para onde ficar correndo, explicação espiritual. Ele está sendo específico. Por que ele não falou sol? Porque ele falou e deu o nome de sol. Porque quem deu o nome de sol foi os egípcios, que é o deus deles, o Ra, o deus sol. Então a Bíblia chama de 2 luzeiros, mas está falando do sol que a gente conhece e da lua que a gente conhece. Ricardo, mas por que tu está falando isso com toda a ênfase? Porque, meus amados irmãos, quando vem essa discussão, negócio de terra plana, eu uso primeiro esse versículo aqui e deixo eles se virar. Porque eles vêm te diminuir, te chamar de maluco, te ridicularizar, porque eles estão no conhecimento que o sistema impôs a ele desde a época da escola. Eu estava falando do vídeo do Rockefeller aqui, ele influenciou na escola. Você tinha que aprender o que eles queriam que você aprendesse e não raciocinar. Aí foi criado o heliocentrismo, através de um feiticeiro do sistema. Eu já falei isso aqui nos vídeos ano passado. Um feiticeiro do sistema chamado Nicolau Copérnico, que 2 pauzinhos veio falar que a Terra gira em torno do Sol. E todo mundo, e o Nicolau Copérnico é do ano de 1600, tá? E todo mundo, a partir dali, tinha que aprender isso. Mas aí, por que eu estou falando isso? Deus fez 2 grandes luzeiros, o sol e a lua, meus amados irmãos. No 4º dia depois da terra. A pergunta lógica número 2. Se Deus fez o sol e a lua no 4º dia depois da terra, a terra girava em torno de quê? Nos 3 dias anteriores? É essa a pergunta que eu deixo. Ou está escrito na Bíblia e fala assim, ih, rapaz, esqueci. Fiz a terra e fiz o sol e a lua no 4º dia. Agora eu vou botar a terra para girar em torno deles. Meus amados irmãos, é o contrário. O sol não é desse tamanho todo que a ciência fala, não. Ele é menor e bem menor do que a terra. É desse mesmo tamanho que você vê. E a lua também, ó. Eles giram. A Bíblia fala, se você for, fala muito isso em Jó, o cara fala muito, Salmos, Provérbios. Ele fala de fundamentos da terra. A terra é fixa. Eu não estou falando que ela é plana, entendeu? Mas a ciência fala que a gente mora na superfície. A Bíblia fala que a gente mora no meio. Aí eu falo para você, Ricardo, você é maluco mesmo, não sei o que você acredita nisso. Mas quem que te ensinou que a Terra gira em torno do Sol? Não foi o colégio? E vocês sabiam que até 1500 todo mundo sabia disso, porque a Bíblia também é um livro de história? Então vocês estão seguindo o Nicolau Copérnico, que o sistema mundial te doutrinou a aprender. Só que esse sistema mundial, ele nunca me abençoou. Mas o Senhor, através da minha fé para a palavra dele, me abençoa todos os dias. Então a escolha racional, lógica e de gratidão é eu ficar com a Bíblia. Tu tá me entendendo? Então é a terra, é parada, o sol e a lua que gira. A Bíblia não entra em contradição e não erra.
entendeu? Vamos lá. Deus colocou todas essas luzes no céu a fim de iluminar toda a terra, de dia e de noite, sol e lua, querido. Não tem outro, não. Porque eu vi crente querendo justificar, não, isso é espiritual. Não é, irmão. Está dizendo aqui para iluminar a terra com letra maiúscula, irmão. Planeta, pô. E observou Deus que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse Deus também, fervilhe as águas um fervilhar de seres vivos e as aves que voam acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Começou a multiplicar, fez as espécies, cada um conforme a sua espécie, meus amados irmãos. Macho com fêmea, vamos dizer assim, né? Não é isso? Então, Deus os abençoou, declarando, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multiplicam na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. O quinto dia da multiplicação. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens, todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Tu pode ver que ele está sempre repetindo, cada um de acordo com as suas espécies. O homossexualismo é maligno e antibíblico e não faz reproduzir. Não tem homofobia aqui não, tem Bíblia e lógica, irmão. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo as suas espécies, rebanho doméstico conforme as suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada um com a sua espécie. Você pode ver que ele fica repetindo espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Do capítulo 1 até o versículo 25, está falando que Deus fez no singular. Curiosamente, no versículo 26, ele fala, façamos, isso está em todas as traduções, dando a entender o quê? Que quando chegou nesse momento, Deus estava com mais alguém. Entendeu? E esse alguém era Jesus Cristo. Porque a Bíblia está mostrando que o único ser com a nossa aparência humana, vamos dizer assim, mais semelhança, cabeça, tronco, membro, que habita no céu, é Jesus Cristo. Porque os anjos são tudo grandão, tá? Tem anjo aí descrito em Ezequiel com 6 metros de altura. Jesus não é gigante, por isso que a palavra de Deus diz que ele é o menor em termos de tamanho, entendeu? Por isso que ele fala, ele é o menor entre os habitantes do céu, vamos dizer assim, mas é o maior de todos, entendeu? Menor fisicamente, o maior de todos. Jesus, ele fala assim, que o menor, né, na terra será maior. Tá me entendendo? Esse espelho, esse paralelo, essa metáfora que ele faz, será maior. Os discípulos estavam brigando, né? Quem é que vai sentar do lado? Quem vai sentar do lado do outro? Aí Jesus, ele fala o quê? Por que vocês estão discutindo isso? Essas coisas pertencem ao meu Pai. Quem vai sentar do lado, coisa vai ser o meu Pai. Mas aquele que é menor aqui será maior lá. Por que Jesus, ele... Você sabia por que Jesus, ele fala assim, ó? Dos nascidos de mulher não existiu maior do que João Batista. Aí se você parar para ver, João Batista não fez nenhum milagre. Se você comparar João Batista com Moisés, com Elias, né, com Davi e outros seres humanos assim, notáveis da Bíblia, né, Isaac, Jacó, Abraão, você vai ver que João Batista, em termos de realizações de milagre, de missões, ele era, tipo assim, você, na sua escolha humana, você não escolheria ele. Mas por que Jesus falou isso? Porque João Batista foi o único na Bíblia que falou assim, ó, convém que eu diminua para que ele cresça. Por isso que Jesus, ele atestou. Ele falou que dos nascidos de mulher não houve maior do que o João Batista. Entendeu?
Aqui, vamos continuar aqui, ó. As aves do céu, sobre os grandes animais, sobre a fera da terra e sobre os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, para ele ter domínio. Façamos um homem, a nossa imagem e semelhança, para dominar tudo. Deus, portanto, criou os seres humanos. Olha só, Deus criou os seres humanos. Respondeu a pergunta aí do ateu, né, do começo do vídeo. Criou os seres humanos, a sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Espalhou. Tá me entendendo? Criou os seres humanos. Depois que ele cria o Adão, que é o principal da Bíblia. A Bíblia fala que existiu 2 Adão. O primeiro, que desobedeceu, pecou. E o segundo, que veio restaurar, que é Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Adão, entendeu? Só que com missões e características completamente antagônicas. Jesus, ele prega o arrependimento. Adão botou a culpa na mulher e não se arrependeu, entendeu, meus amados irmãos? Jesus, ele fala, arrependei-vos, pois ele é o segundo Adão, o oposto, o que vai consertar o que o primeiro quebrou, vamos dizer assim. Vamos lá, tá acabando o primeiro. Deus, portanto, criou os seres humanos, está explicado, irmão? A sua imagem, e a imagem de Deus, Deus criou, macho e fêmea o criou. Deus os abençoou e lhe ordenou, sede fértil e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Foi embora. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu, todos os répteis da terra e todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, eis que tudo era muito bom. Houve assim tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. Observe que Deus, desde o princípio, criou tudo. Tudo. Ele deu para o ser humano administrar. Aqui ele já está dizendo que a salvação, a sua salvação será pela graça e não pelas suas obras, porque o homem não criou nada. Ele só administrou e ainda assim vacilou. Ele mostra também, meus amados irmãos, que não adianta vir com essa ameaça que Putin, que coisa está com bomba atômica que vai explodir o planeta. Isso é uma fantasia, isso é uma falácia para manter a humanidade em estado de pânico, porque eles em pânico é melhor deles controlar. Ninguém, bota uma coisa na cabeça de vocês definitivamente, nenhum ser humano tem capacidade de destruir a Terra, porque foi o Senhor que criou, meus amados irmãos. E ele controla, a terra tem que existir, porque a terra também faz parte da própria profecia. Lembre-se, a Nova Jerusalém de Apocalipse 22, ela desce do céu. Para onde? Para a terra, irmão. Então, aí vai destruir o planeta todo, e vai vir planeta NB, vai fazer... Conversa fiada, irmão, se liberta dessas mentiras, desses medos irracionais. Ninguém tem o poder, Deus criou tudo e deu na mão do homem. Aleluia, Senhor. Eu já falei aqui, quando eles falam negócio de aquecimento global, o próprio Bill Gates falou que era uma farsa. Mas antes de ele falar que era uma farsa, 10 anos antes, estudiosos já falaram que essas coisas que acontecem na Terra, catástrofe, pelas mãos do homem, a probabilidade é só de 0,00014%, ou seja, o homem pode fazer o que for na Terra, jogar bomba, jogar poluição, que não faz nem cosquinha na Terra, irmão. Gente, isso são números, são estudos. Vocês que gostam de estudo, isso são estudos. Então por que você tem que acreditar no medo da velha mídia e não acreditar em estudo? Não tem que, meu irmão, vamos parar com isso aí, se liberta, irmão. A melhor coisa que você pode fazer da sua vida é se libertar do sistema. Olha o capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus exércitos. Completou, entendeu? Sua vida sem forma e vazia, tu chamou Jesus, Jesus organizou toda a sua vida. Agora você, que é um novo homem, aleluia, que vai administrar essa sua nova vida, porque Deus não se mete
no seu livre-arbítrio. E ele não quer nenhum robô fanático religioso seguindo ele, tá? No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara, e nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Jesus ele fala assim, ó, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Um espírito ainda mais poderoso de Deus, ele não se cansa. Então por que ele descansou aqui? Meus amados irmãos, como eu te falei, ele anuncia o fim desde o princípio. Deus ele só vai descansar em 2 ocasiões. Que isso, Ricardo? E todos eles têm a ver com 7. Primeiro, o reinado do filho dele, que é o milênio, Jesus Cristo. E o diabo vai ser selado, aí ele vai descansar. O segundo, o definitivo, quando o diabo, a besta e o falso profeta, a morte, e todos os seus seguidores foram jogados num lago do fogo e enxofre. Aí ele vai descansar eternamente. Tu tá me entendendo que enquanto o diabo estiver solto, Deus não pode descansar. Entendeu? Nem Deus, nem os seus anjos. Ele só vai descansar quando esse maldito estiver eliminado de uma forma ou de outra, meus amados irmãos. Aqui é alimento sólido. Então abençoou Deus o 7º dia, o santificou, porque nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Esta é a história do início da humanidade, no tempo que Yahvé, Deus, criou os céus e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra e nenhuma erva do campo tinha havido crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra, regava toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou suas narinas no fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui ele está dizendo como ele criou todos os homens, mas ele está focando no homem especial. E estudos também comprovaram que a matéria base, né, nossa molécula, essas coisas assim, tem material parecido com argila, ou seja, confirmando na Bíblia, né, que mostra que a gente veio... Para com isso aí, para. Que confirmando com a Bíblia, dizendo que o homem veio do pó da terra. Ora, aí olha só, ele fez o homem, no caso Adão. Ora, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para o lado leste, e ali colocou o ser humano que formaram. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. Um pomar no meio do jardim. Preste atenção nisso, irmão. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus enxerga a gente como árvores. Então por que tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus proíbe você comer da árvore da vida. A gente está falando de 2 pessoas, 2 seres. Jesus Cristo. Entendeu? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a árvore da vida. E por que tinha uma outra chamada conhecimento do bem e do mal? Por que do bem e do mal? Porque Lúcifer era a vara de aferição. Ele era o querubim ungido, máximo no céu. Entendeu? Coberto de joias preciosas. Ele conheceu o bem. Quando ele se rebelou, entendeu? Que ele foi expulso junto com a terça parte, ele se tornou mal. Então... ele está falando Jesus e Satanás, 2 árvores diferentes. Na região do Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra pelo qual se encontra obidélio, raro perfume, valiosa pedra ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, que é chamado de Gion. O terceiro flui para o lado leste da Síria, conhecido como Rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Esses rios, eles não tem nome à toa, não. Cada um tem uma profecia sobre eles, meus irmãos, é maravilhoso, mas só que não vou falar nesse vídeo que não vai dar tempo. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. O Senhor deu a seguinte ordem para o homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, inclusive a árvore da vida. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comeres, com toda certeza morrerás. Então declarou Yahvé:
o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que ajude e ele corresponda. Vou voltar aqui no... Ele proibiu de comer. Ah, Ricardo, então por que ele não fez? Meus amados irmãos, o que eu falo? Deus, ele não quer um robô fanático. Ele não se meteu no livre-arbítrio de Lúcifer. Não adianta, igual aquela música Trauma de Roberto Carlos, né? Meu pai tentou me encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via. Meu irmão, o mal vai sempre existir. O livre-arbítrio é seu. Deus, ele só falou, não coma dessa árvore. Se você comer, tu vai morrer. Entendeu? Seria mais fácil ele tirar a árvore, né? Então seria mais fácil ele tirar Lúcifer. E que graça teria, meus amados irmãos? Como é que seria isso aí? Tu tá me entendendo? Olha só, aqui ó. Não é bom que o ser humano viva sem a companhia de uma semelhante. Falei para ele alguém que ajude e ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e em seguida trouxe a presença do homem para ver como este o chamaria. O nome que o homem desse para cada ser vivo era precisamente esse seria o seu nome. E desse modo, o homem nomeou todos os animais de rebanho doméstico e as aves do céu e todas as feras. Ele faz isso num dia. Tu tá me entendendo que o contexto aqui é de milênios também? Tu imagine Adão mergulhando lá para dar nome em peixe, camarão e tudo num dia de 24 horas. Tu tá me entendendo, irmão? Se liberta, irmão. Entretanto, não encontrou para o próprio ser humano alguém que ele cooperasse e que ele correspondesse intimamente. Então Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto esse dormiu, retirou-lhe a parte de um dos lados do corpo e uma costela, fechou no lugar com carne. Se você vê o sacrifício de Jesus, que eu estava falando que ele é o segundo Adão, ele foi transpassado também na parte da costela, meus amados irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Com a costela que havia sido tirada do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até a ele. Então exclamou Adão, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Paulo ele fala, né? Sairá, né? Sairá o homem e a mulher da casa de seus pais e se transformarão numa só carne, aleluia, assim. Paulo era muito sábio. Porque o casamento é isso, é você, apesar de ter corpos separados, vocês serem uma carne só. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E ele se torna uma só carne. Então pode ver que ele está falando aqui mais uma vez que já existia seres humanos, que ele está falando de pai e mãe. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Por quê, meus amados irmãos? Se você botar um monte de criancinha tomando banho, elas não vão se estranhar. Elas não vão fazer piadinha, porque elas não têm maldade, irmãos. Entendeu? Porque eles não se envergonhavam porque eles eram puros. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Porque você só tem essas maldades, tá? Quando você é contaminado pela semente do mal. Aqui não tinha não, eles não se envergonhavam. Capítulo 3, que é o final, tá, irmão? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então, foi isto mesmo que Deus falou. Vós não poder comer de nenhum fruto das árvores do jardim? Preste atenção. A serpente, ela era o animal mais astuto. Provavelmente o mais bonito e agradável, porque tu acha que uma cobra rastejando ia convencer alguém, irmão? A Eva ia sair correndo. Tu tá me entendendo? Então a serpente tinha uma forma, e geralmente é uma forma linda, meus amados irmãos. Quando Satanás ele vem na sua vida, ele vem estar vestido de anjo de luz com uma coisa boa, e olha só, ele não precisa, ele é um imitão, ele não precisou criar uma doutrina nova, ele só botou um não. Preste atenção. Ao que declarou a mulher serpente, não podemos comer dos frutos das árvores, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim,
Deus disse, deles não comereis, neles não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza, não morrerás. Tu tá me entendendo? Não morrerás. Meus amados irmãos, se você entender a profundidade disso, você vai perceber que o diabo, ele parou de alimentar ateus. O diabo hoje, ele não só atesta a existência de Deus, como o louva. Mas qual foi o próximo passo da mente maligna evolutiva dele? O relativismo. Não é bem assim. A mesma coisa da serpente, irmão. Tem coisas na Bíblia, meu irmão, que o pecado é explícito, Deus explica. Não tem relativismo. Ah, ele pode ser pecado para você, mas para mim não é. É, irmãos. É. É o que a serpente está fazendo aqui. Tu tá me entendendo? Você não precisa negar a existência de Deus. Isso não deu certo durante a história. Então é melhor louvar a Deus, mas o que ele falar sim, você fala que não é bem assim. E se ele falar não, você assim, não, pode fazer, também não é bem assim não. Cuidado que isso não é bem assim. Isso vem do diabo, irmão. Ora, Deus sabe que no dia que deles comerdes, vossos olhos se abrirão como vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, e ao paladar e muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para ela de obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em companhia. Ela igualmente o comeu. A Eva é o quê, hein? Uma mulher, né? Mulher na Bíblia é o quê? Uma igreja. E a serpente é o quê? O diabo. Como é que o diabo engana a igreja? Botando um não quando Deus diz sim, e botando um sim quando Deus deu não. A mulher achou agradável a proposta da serpente. Tem igreja que dá passo maior do que a perna, ao invés de ficar na simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso que ela se perde em doutrinas malignas, meus amados irmãos. E ainda dá para o marido comer. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha a consequência. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cinta para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Preste atenção que Deus ele sempre passeava. Deus ele sempre dialogava. Todo dia, toda tarde ele descia para conversar. Nesse dia, quando ele desceu, Adão se escondeu. Por quê? Com medo. Que quando você faz uma coisa de errado, você se esconde com medo, irmão. Você se esconde atrás de uma máscara, de uma fuga. Mas Deus, tu pode ver que a palavra de Deus diz aqui que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele não diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Tu tá me entendendo a ordem? Entre o homem e Deus. O homem peca, o homem se separa de Deus. Mas Deus ele desce todas as tardes. Você está em pecado, meu irmão? Você está em pecado, minha irmã? Deus desce todas as tardes. Todos os dias. Ele está de braços abertos para você conversar com ele. Era o que o Adão tinha que ter feito, né? E que está ensinando o que você tem que fazer. Olha, descia toda a tarde indagando, onde é que estás? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibiu de comer? Replicou o homem, foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Botou culpa na mulher, ele tinha que ter feito assim, ô Adão, a ordem foi para você. Foi para você, Adão. O certo era Adão falar assim, ó, senhor, realmente o senhor falou, mas eu não resisti. Pô, a mulher me deu, mas a culpa foi minha. Não, botou culpa na mulher. Isso acontece muito, irmão. Aí que o Senhor, Deus inquiriu a mulher, o que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher, a serpente me enganou, eu comi. A mulher que foi mais homem do que Adão. Confessou. Então Yahvé, Deus determinou a serpente. Por que fizesse isso? Por que fizesse isso? És maldita entre todos os animais domésticos. E és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás o pó da terra todos os dias da sua vida. Então, tá me entendendo? Ele tinha uma forma, a serpente tinha uma forma que já, provavelmente muito bela,
Uma das coisas do dia do juízo, eu vou perguntar ao Senhor como é que era a forma da serpente. Como é que ela era antes dela se rastejar, se transformar nesse bicho horrível, né? Estabelecerei inimizade entre tu e a mulher, e a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Entendeu? Ó, inimizade entre ti e a mulher. A mulher vai pisar na cabeça da serpente, querido. Mas só que a serpente, ela vai sempre picar o calcanhar ficar nos pés. Vai sempre atrapalhar a caminhada da igreja, entendeu? Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente teu sofrimento na gravidez, e meio de agonia dará filhos, e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutasse a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibia comer, maldita é a terra por sua causa. Olha o que o pecado faz, irmão. Maldita é a terra o quê? Sua vida. Por causa da sua desobediência, maldita será a sua vida, entendeu? Com sofrimentos obterás o solo, teu alimento, todos os dias da sua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pós e ao pós da terra retornará. Adão acabou de perder o que aqui? A sua eternidade, irmão. Entrou a morte. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Está acabando. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Primeiro sacrifício, tá? Eles desobedeceram, viram que estavam nu, cozeram folhas de figueira. Folha de figueira não dá para nada. Aí Deus, o que ele fez? Fez túnicas de pele. A pele não nasce, né? Em árvore, né? Então ele teve que sacrificar um animal para poder cobrir o pecado de Adão e Eva, entendeu? Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome fruto da árvore da vida, comendo para que possa viver para sempre. É a escolha que ele fez aqui, irmão. A árvore do bem e do mal também. Me lembra a escolha. Vocês querem Jesus, a árvore da vida, ou Barrabás? Barrabás representa o quê? O Satanás. Eles escolheram Barrabás. Entendeu? Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra pelo qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Meus amados irmãos, fim do texto. Uma coisa mais interessante. Ele expulsou Adão e Eva, mas ele deixou querubins aqui, ó, do lado leste do jardim do Éden. Uma espada flamejante que ia para todos os lados. Se você for para Efésios capítulo 6, quando diz as armaduras de Deus, você vai ver que a espada é a palavra de Deus, é a espada praticada. Mas por que ela estava flamejante? Ela estava pegando fogo. Se você for para Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 3, que é o dia de Pentecoste, as pessoas tinham 250 pessoas na casa de Pedro, enquanto havia rolando uma festa no templo, e eles estavam unânimes em oração. Então, quando eles estavam unânimes em oração, desceu o Espírito Santo em formas de labaredas de fogo. Você não entendeu não, né? O homem errou, presta atenção. Eva errou, Adão errou, aí teve a determinação de todas essas coisas que a gente sofre até hoje, morte, a gente tem que trabalhar duro para ter as coisas, entendeu? E Deus expulsou eles dois, porque não pode mais ficar, entendeu? Não pode entrar maldade no paraíso, irmãos. Não pode entrar malícia no paraíso, meus amados irmãos. Ali tem que ser puro. Então Deus, ele deixou o caminho de volta para o paraíso
palavra de Deus praticada e muita oração. Quer voltar para o meu paraíso, Adão? Quer ser salvo? Palavra de Deus, a minha palavra, e muita oração, e muita santificação, e procurar ser puro, entendeu? Reverter isso aí, e se arrepender, Adão, porque Deus tinha poder, irmão, de restaurar isso. Se Adão se arrependesse, ele preferiu culpar a mulher, entendeu? Então, meus amados irmãos, olha só, esse é o recado para o ano de 2026, ele vai chegar em 1h06, que é 33 vezes 2, não é isso? Então é um vídeo duplo, dizendo o começo, tá? Tem muitas coisas aí, muitas explicações aí que foram deixadas de dar, mas eu acho que o basicão vocês aprenderam. Faz um reset na vida de vocês, meus amados irmãos. E começa tudo de novo que está errado. Em comunhão com Cristo. A gente vai precisar dessas bênçãos. A gente vai precisar desse conhecimento. A gente vai precisar de inteligência acima da média e fé demonstrado acima da média. Porque, como eu te disse, as coisas vão piorar para o mundo, para os ímpios. Mas para os servos do Senhor a gente vai ver coisas também inéditas. E a gente vai experimentar um renovo e prosperidade muito bom. É só se manter fiel na palavra de Deus, meus amados irmãos. Eu desejo aos irmãos, que o especial que eu vi até aqui, tá? Um próspero 2026, um ano de sabedoria e de bênção, de saúde. E peça sempre sabedoria e para Deus aumentar a sua fé. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente. Feliz 2026.